Então, vamos começar por algo legal. Qual é a utilidade da notação científica na prática, das áreas científicas? É representar de maneira facilitada números que às vezes são muito grandes ou muito pequenos. Então, eu vou pegar aqui um número que tem um significado e que é bem grandinho. Será o número que representa a. Vou até escrever para ficar mais fácil você acompanhar. Da velocidade da luz. Certo? O número da velocidade da luz, que representa a velocidade da luz. Este número, eu até escrevi também para ficar mais bonito, é 3 milhões, não é isso? Acho que é, espera aí que eu vou conferir. 3 milhões de metros por segundo. Eu vou conferir o número para não ficar registrado errado, né? Já que eu não sou professor de física e tem um tempinho que eu realmente não mexo nessa área. Mas pode escrever que deve ser isso aí mesmo. Cadê? 300. Ah, eu sei que foi que eu digitei errado. Eu digitei foi o número errado. E falei, acho que eu falei errado, por isso que eu digitei errado. Então, eu digitei errado aqui. Ó. Por isso que eu achei o número estranho. Quando a gente sabe as coisas, você vê que a mente estranha, né? Eu não estava vendo o erro da minha digitação. Tá? Aí eu falei realmente o número errado e aí acabei digitando errado. Mas quando digitei, eu percebi que tinha algo esquisito. Vou apagar aqui, aí me enrolar. Aí, rapaz. Aqui, ó. 300 milhões de metros por segundo, aproximadamente, que é 299 e tantos lá quebrados. Então, aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. Quer dizer, em um segundo, a luz percorre 300 milhões de metros. Essa é a velocidade da luz. Certo? Então, o que é que nós queremos? Nós queremos escrever este número como notação científica. Certo? Como é que eu vou fazer isso aqui? Utilizando as ferramentas da matemática. Você vai fazer o seguinte: você vai se lembrar aqui, e já que todo mundo é zero depois do 3, essa conta nada mais é que 3 vezes, vou usar o x como sinal de vezes para facilitar aqui minha digitação, vezes o quê? 100 milhões. Olha lá. 3 milhões, né? Uma continha bem simples. E por que eu fiz isso? Para que você perceba aqui, ó, o que é isso aqui. Isso é uma potência, né? É um seguido de um monte de zeros. Vamos voltar lá para o início do assunto. O 1 seguido de um monte de zeros. Isso é uma potência de base 10. Então, fazendo aquela manipulação, eu consigo aqui uma potência de 10. Então, qual foi o conceito de notação científica? Um número vezes potência de 10. Um número vezes uma potência de 10. Então, falta agora só eu escrever isso naquela forma de potência. 3 vezes 10 elevado a quanto? O que foi que a gente aprendeu? Que a quantos zeros me diz quem é o expoente. Certo? Me diz quem é o expoente. Deixa eu ver se o computador aqui, eu não testei ainda, ele usa um recurso do Word ali na digitação. Se ele não usar, a gente vai ter que fazer a mão. Ele não usa.
Aí não usa. Então, faço à mão, não tem problema nenhum, não. Realmente eu não tinha tentado ainda e agora que me ocorreu. Porque eu inventei de digitar agora. Ah, não tem nada não, viu? Me dá poder de usar o computador. Então vai dar 3 vezes a base 10, que é a potência de 10. E aí eu conto os zeros. Quantos zeros tem? 3, 6, mais 2, 8. E estar multiplicado por potência de 10 é suficiente para ser notação científica? Não. Este número aqui na frente tem que ser entre 1 e 10, não é assim? Então, pronto, eu tenho que estar aqui o número em forma de potência de 10. Então, este número aqui, ó, 300 milhões, ele foi escrito como uma potência de 10. Por incrível que pareça, essa forma de baixo ela é mais fácil de lidar que aquela de cima. O que acontece é que não tem costume com essa de baixo, achando que está mais difícil. Se você pensar que este número aqui em cima, ele talvez precise ser repetido várias vezes em vários cálculos, várias vezes em um texto, da qual isso aqui embaixo, tá? Além do mais, lá em física, ele trabalha muito com uma coisa que vocês vão aprender, chamada ordem de grandeza, que é mais útil aqui, a potência de 10. Tá? Então, tá aí, a transformação é esta. Vamos ver mais um aqui. Bota aqui um número aqui qualquer, a gente faz essa transformação. Bota na digitação para ficar bonitinho, né? Fica melhor para vocês enxergarem. Vamos criar outro número parecido, porém facilzinho. Bem grandinho. Então, pronto. Eu quero este número aqui na forma de notação científica. Você vai repetir o seu raciocínio eternamente, certo? Você vai pegar ele, separa ele da forma que está. Opa! Igual a 25 vezes quem? Olha lá, tem 9 zeros naquele número. Então é 25 vezes 1 seguido daqueles 9 zeros, né? 1, 6, 0, 9. E vai dar aí o quê? Aqui você tem as unidades, os milhares, os milhões e o bilhão. Então é 1 bilhão. Certinho. Agora já aparece aqui para mim a minha potência de 10. Então vou botar aqui minha potência de 10. Eu sei que a base é 10, esse 1 seguido de um monte de zeros. Quantos zeros tem seguindo 1? Tem 9. 9. Então vou botar o expoente 9. Prontinho. Isso aqui é 10 a nona. Vezes 25. Só que eu tenho um probleminha. Eu tenho um probleminha aqui. 25 é um número maior que 10. Então, isso aqui não está na forma de notação científica. Porque eu tenho a multiplicação pela potência de 10, mas aqui em cima não tem ainda a potência de 10. Certo? E aí, o que é que eu faço então, professor? Para a gente seguir adiante,
eu vou aqui fazer uma outra revisão com vocês. Você sabe que um número, quando é dividido por ele próprio, vai resultar em quanto? Um número dividido por ele mesmo dá quanto? 1. Né? Dá 1. Então, você vai se lembrar disso. E se o número... Eu vou pegar o 10. Porque com o 10 a gente vai usar. Né? Poderia ser qualquer número, mas eu vou pegar o 10, porque é o que a gente vai usar aqui na potência de 10. Se eu dividir o 10 pelo 10, eu vou obter 1. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E este é o segredo para a gente resolver aquilo ali, aquele impasse ali. Tá? Como assim? Vou botar para cá esse 1 bilhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Botei nosso 1 bilhão aqui do lado. O que é que eu quero? Eu quero que o 25 que está aqui multiplicando, ele fique entre 1 e 10, para que eu tenha, então, a notação científica. Então, esse 20 vai ter que virar um número entre 1 e 10. Como é que eu posso fazer isso e ficar um número? 10 é 10. Se eu trocar 10 por 5, estou falando de outra coisa. Acho que vocês já entendem isso muito bem. Então, nós não vamos trocar o significado do número, a gente vai trocar a escrita do número. A escrita e manter o significado. Assunto de quinto, sexto, sétimo ano. Frações equivalentes. Não precisa lembrar, só estou situando o assunto. Eu posso escrever a mesma fração de diversas maneiras, porém o significado dela será o mesmo. Este é o assunto de frações equivalentes, que é trabalhado muito no sexto, acho que no quinto também, não sei porque eu não ensino em quinto, mas acho que no quinto, no sexto, no sétimo, oitavo também, muito trabalhado. A gente vai fazer aqui esse raciocínio. Vamos ver qual é. Bem, já que eu quero que este número fique em 1 e 10, se aqui no meio aparecer uma vírgula, já resolveu minha questão. Se 25 virar 2,5, resolveu minha questão. Eu tenho um número que está entre 1 e 10, que é o que eu quero. Então, como é que eu transformo 25 em 2,5? Divisões por 10, 100 mil, né? Se eu pegar 25, estou aqui no cantinho, aqui embaixo, ó, vou vermelho para vocês me acompanhar. Aqui, ó, estou aqui no cantinho. Eu estou nos cálculos principais da notação científica com os cálculos aqui de comentário. Se eu pegar meu 25, dividir por 10, a gente revisou aqui na aula passada, que divisão por 10, 100 mil. Vou pegar 25 e dividir por 10. A gente revisou nas divisões por 10, 100 mil, que a vírgula que fica à direita do número como eu estou dividindo por 10, e 10 tem um zero, essa vírgula dá um pulo para a esquerda. Divisões por 10, 100 mil. A vírgula vai andando para a esquerda.
multiplicações por 10 sem 1000. A vírgula vai andar direito. Isso é bem em sexto ano, em sétimo ano, acho até que menos. Então, ó, se eu dividir por 10, a vírgula vai dar um pulinho para a esquerda e isso aqui em cima por 10. E quando eu dividir por 10, 25 vira 2,5. Resolvi a questão do 25, mas encaixei uma dor de cabeça. Qual foi? Eu modifiquei o número. O número é 25, modifiquei o número. 25 não é 2,5. Eu tenho que fazer essa correção. E como é que eu faço essa correção? Com a operação inversa. Se eu dividir por 10, eu só preciso multiplicar por 10 para voltar para o mesmo lugar. Então, eu divido por 10, caio em 2,5. Multiplico por 10, volto para 25. Vamos fazer uma continha rápida para quem dorme ainda nessa coisa? Divido, não vamos falar de 10 não, para não ficar parecido. Vamos falar aqui de 8. Pego 8 e divido por 2. Dá o quê? 8 dividido por 2 dá o quê? 4. 8 dividido por 2, 4. Agora pegue 4 e multiplique por 2. 8. 8. Dividir por 2 deu 4. Multipliquei por 2 deu 8. Voltei para o mesmo lugar. Então, eu fiz operações inversas. A conta de vezes, ela desfaz o que a divisão fez. 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8. Voltei para o mesmo lugar. Você vai ver, né? Ou seja, oi? Ah, hoje, né? Porque a piscina tá chegando cedo. Ela? Esses dias. Então, veja. É o dinheiro de cima. Aí que a conexão aqui deu uma paradinha. Deixa eu corrigir aqui. Mas tinha que acontecer isso agora? Aí. Vamos lá, então. Então, a gente estava falando disso, né? Dividir por um número e multiplicar pelo mesmo número não sai do lugar. Por quê? Por causa disso que a gente conversou aqui em cima, ó, gente. Se eu divido por um número e multiplico pelo mesmo número, vai dar na mesma coisa. Vai dar em 1. Então, está aqui embaixo, ó. Olha isso aqui em cima, cadê a caneta para eu... Olha isso em cima. 10 dividido por 10. Olha isso aqui embaixo, ó. Eu dividi por 10. Só que depois eu acrescentei o 10 aqui em cima. Tá vendo? Então eu tenho essa fração aqui em cima, ó. Eu dividi por 10, mas multipliquei por 10 em cima. O que foi que apareceu? Apareceu essa fração aqui. E essa fração vale quanto? A fração vale 1. E 1 na conta de vezes não faz nada. Ou seja, eu não modifiquei o sentido do número. Eu só modifiquei a escrita do número. A maneira que eu escrevi, mas eu não modifiquei o número. Então, aqui vamos pôr ordem nesse recinto aqui. Deixa eu pegar a borrachinha. Apagar com cuidado, para não sair apagando tudo. Então, aqui você ficou só 25. Você dividiu por 10. Aí tem esse número enorme.
repetir ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, para compensar a divisão por 10, para que o número não mude o significado, no comentário. Como essa orientação é muito longa, o aluno tende a se assustar. Mas você não vai fazer isso toda vez, tá? Assim, tão demorado, porque é mecânico. Então, quando a gente fizer outro exercício, você vai ver que é bem rápido. Mas, como é a primeira vez, eu tenho que fazer o passo a passo, primeiro, para você conhecer bem a teoria, em que é que a gente está se sustentando, para daí chegar lá. Mas, como vem outro exercício, a gente já vai direto. Tem que fazer o quê? Vezes 10, dividir por 10. E acontece o quê? Isso aqui e isso aqui. Tá? Então, realmente é longo. Para quem vê a primeira vez, o aluno se assusta, mas não pode esquecer que a gente está estudando potência. Tá? Então, vou repetir aqui. A gente tinha aqui o nosso 1 bilhão, que é esse 1 com 9 0, mas a gente multiplicou por 10. Por que multiplicou por 10? Porque dividiu por 10. Quando eu dividi o número por 10, eu alterei o número. Então, eu meti um erro na conta. Eu quero corrigir esse erro. Como é que eu corrijo? Como é que eu faço a conta voltar para o que ela significa? Fazendo a operação inversa. Como eu dividi por 10, eu multiplico por 10. Para você entender isso legalzinho, se está com dúvida, procura no YouTube frações equivalentes, porque você está com deficiência neste assunto. Então, procura no YouTube ou em qualquer lugar da internet frações equivalentes, que é aí que está a dificuldade. Certo? Então, dividir por 10, encaixei um erro. Dividir por 10 por quê? Para o 25 virar 2,5, que o número precisa ficar entre 1 e 10 na notação científica. E para corrigir o erro da divisão por 10, eu multipliquei por 10. Certo? Então, eu arrumei a linha de cima aqui embaixo. O 25 dividido por 10, multiplicado isso por 10. Dividindo 25 por 10 deu 2,5. E esse negócio aqui, eu vim fazer separado, já que muitos têm dificuldade ainda com conta. O nosso 1 bilhão, 1 com 9 zeros, vezes o 10 que a gente encaixou ali. Multiplicação por 10. Número original só vai ao zero do 10. Então, aqui eu tenho um original de zeros acrescido do zero do 10. Então, virou um seguido de 10 zeros. Voltando àquela revisão do início da aula de hoje, que foi da aula passada, isso aqui é o quê? Um seguido de um monte de zero. Potência de 10. A base é 10. E o expoente é a quantidade de zeros. 10 zeros. É isso que está aqui. A gente volta para o nosso cálculo. Este número aqui, que é 1 bilhão vezes 10, é 10 a 10, que foi o cálculo que a gente acabou de fazer. E chegamos, então, ao número em notação científica. Ó. 25 bilhões, 12,5 vezes 10 a décima. É esse número aqui. Bota em vermelho para vocês chamar mais atenção. Este mesmo número que está aqui, esse aqui, né? Este mesmo, só que eu escrevi ele na forma de notação científica. Não é outro número. Eu não transformei um número em outro número. Eu transformei a escrita do número. Isso é uma coisa que é muito mal trabalhada na escola, infelizmente. E aí o aluno tem realmente uma dificuldade neste ponto, a diferença entre escrita e significado. Quem estava comigo, né, naquele acompanhamento, quando o Carol inventou, que parou as aulas, eu trabalhei um pouquinho isso. Tá bom, esqueci, não tem nada não, normal, é humano. Estou só comentando. Eu trabalhei um pouquinho isso com vocês, porque a gente estava ali sem saber a expectativa do que ia acontecer, a Secretaria de Educação não falava nada, e a gente não sabia se ia demorar, se ia ser rápido, a gente começou a fazer alguns trabalhos. E eu trabalhei um pouquinho disso, entre
o número e a escrita do número e o seu significado, né? Algo semelhante que acontece na língua portuguesa. Eu posso falar casa, o lugar que eu moro, em vários idiomas, desde que eu saiba, né? Eu posso falar em 50 idiomas. Só que eu vou falar palavras diferentes. Eu vou escrever palavras diferentes. Vou escrever tudo diferente. Porém, o significado é o mesmo, né? O significado é o mesmo. O significado é conservado. Muda-se a escrita. Até o idioma mesmo. Vou falar aqui um pouquinho do que eu sei para poder ilustrar, porque isso é importante para a matemática. Então, por exemplo, em português, nós utilizamos uma só palavra com dois. O contexto é que diz, né? Casa. A palavra casa em português é um prédio, né? Que é minha propriedade, então eu digo a minha casa. Eu posso estar falando. Olha que o jeito em português, a entonação em português é importante, né? A minha casa. Dá para sentir que eu estou falando da minha propriedade, pela entonação de adjetivo. E todos os outros contextos. A minha casa. Mas eu posso falar casa, o local que eu moro, a minha casa. Então, é o contexto da frase que me diz se eu estou falando do local que eu moro, da minha propriedade, né? Então, atualmente eu moro em Camaçari, mas minha casa, propriedade é em Salvador. Aí eu chego para vocês, para você me conhece, né? Você sabe que eu moro aqui, eu chego para você e digo, eu vou em minha casa lá em Salvador. Você entende, se você me conhece, que minha casa, propriedade é lá, você vai entender que eu estou falando que eu vou na minha propriedade, que está lá em Salvador. Eu vou em Salvador, lá na minha casa. Porém, se você souber que eu venho para Massari, e eu digo, eu estou indo para casa, aí você entende que eu estou falando do lugar que eu moro, que a gente tem uma palavra também em português, a gente usa um pouco no português do Brasil, pelo menos, que é lar. Você não ouve nenhum brasileiro falar, eu vou para o meu lar. Né? A palavra existe, mas no Brasil posso até utilizar. Porém, na língua inglesa, eles têm duas palavras, né? A home, a house, né? Que são diferentes, né? Então, uma é o lar e a outra é a casa. Então, um é a propriedade e o outro é onde você mora. Veja que, tanto em português como lá, eles vão ter o mesmo significado. Se um americano fala que vai para a casa dele, ele está indo para a casa dele, não vai modificar o significado, seja propriedade, seja casa. Né? O significado está conservado, porque ele é ser humano, ele tem uma casa que vai ser propriedade e vai ter uma casa que ele mora, que é o lar. Então, seja ele americano, japonês, alemão, existe a ideia, o conceito. Agora, a escrita deste conceito vai modificar de local para local. Eu faço questão de fazer essa analogia por causa daqui que o aluno tem uma grande dificuldade de perceber isso em matemática. Eu não modifiquei o significado do número. O número é 25 bilhões. O que eu modifiquei foi a maneira de escrever. É por isso que é notação, a maneira de escrevendo. Eu continuo com 25 bilhões. Você pegar a calculadora agora, calcular 10 a décima, que não precisa de calculadora, não é móvel, né? De 10 zeros. Pegar o resultado e fizer vezes 2,5, vai achar 25 bilhões. Então, a gente está discutindo aqui a escrita do número. Certo?
Vamos ver isso de maneira rápida aqui por causa do horário, que são 11 horas em ponto, mas eu vou fazer um aqui rápido, comprometido. Eu ia mostrar que isso é um exercício rápido. Vamos botar aqui 155. Vamos colocar uma potência de 10 razoavelmente pequena, por causa do tempo. Deixa eu limpar. Geralmente a gente, quando é treinada para uma coisa, né? Pensa em uma, mas já vai no automático fazendo outra. Quem toca instrumento aí sabe do que eu estou falando, né? Você automatiza uma coisa, aí você pensa, mas faz outra. Por causa do automático. Assim. Olha aqui. 1, 2, 3, né? Aqui. Então, as unidades. Eu tenho aí 1 bilhão, 550 milhões. Vamos escrever isso em notação científica. Bem, em notação científica, eu faço a minha transformação, né? Eu pego aquilo ali que não é o zero, 155, faço a conta de vezes, e estes zeros aqui, eu boto para cá. Na frente deles, vou botar, porque eu sei que... Pronto, tomei o caminho. Tenho a potência de 10 multiplicando e tem um número aqui. Qual é o resto do caminho? Este número tem que ficar entre 1 e 10. Para ele ficar entre 1 e 10, ele tem que ser 1,55. Então, veja, 1,55. A vírgula invisível aqui deu 2 pulos para a esquerda. E como é que a vírgula dá 2 pulos para a esquerda? Dividindo por 100. A vírgula dá 2 pulos para a esquerda se eu der uma fio 0%. Eu dividi por 100, eu modifiquei o número, tenho que corrigir o erro. Corrijo com a operação inversa. Se eu tenho, eu agora multiplico por 100. Esta conta aqui já está feita, que é o que eu queria, né? Um número entre 1 e 10. Falta arrumar este lado de cá. Então, é 1 com 4 zeros, vezes 1 com 4 zeros, que é 10.000. Multiplique 100. O que é que vai acontecer? O 100 vai doar os 2 zeros. 1, 2. E agora? Escrever isso na forma de potência. Pronto. Como é 1 cheio de zero, a gente já sabe que isso é potência de base 10. A quantidade de zeros vai ser o expoente. A quantidade de zeros vai ser o expoente. Deixa eu tirar essas linhas aí para não confundir os olhos de vocês. Eu botei essa linha, está aparecendo, né? Com um retângulo. Vou tirar esse aqui. E vou melhorar esse 1 aí, para depois eu usar e ficar achando que é um retângulo. Porque fazer isso com mouse normal é 5, 6 zeros. Olha aí. Um número que está entre 1 e 10 vezes uma potência de 10.